Olá pessoal, para quem não me conhece aí sou o Nato da Logística e hoje vamos dar continuidade nas dicas da logística geral. Vou apresentar para vocês aí o método cubagem, né? É algo extremamente importante aí na hora da contratação de um frete, dependendo da dimensão e do peso da carga, né? Só para recapitular, o que é cubagem? Cubagem nada mais é que a relação entre o peso e o volume da carga, né, que se tem para transportar, né? Ou seja, isso significa que não é e nunca será uma regra um volume grande ser mais pesado que o pequeno, nem o volume pequeno ser mais leve do que o grande, né? Com isso aí é gerado, né, alguns conflitos no momento da contratação do serviço. A cubagem, né, desmembra essa relação, facilitando aí na hora de cobrar o frete, né, dependendo do sistema da carga. E a base para esse cálculo, pessoal, é a seguinte: a gente tem aí altura vezes largura vezes comprimento vezes 300, que é o fator da cubagem, quilograma, né? Esse cálculo aí te dará o peso cubado, né? Peso em quilograma da carga em questão aí que você vai fazer o módulo. Perfeito, pessoal? Sobre o fator cubagem, para quem não sabe, o fator de cubagem é padronizado. E o que a cubagem, esse fator, representa? Eu entendo que a cubagem representa de forma justa, né, qual seria o peso ideal em relação a um determinado volume a ser transportado. É por isso que ela tem mudanças significativas em relação a cada tipo de modal que você vai utilizar para fazer o transporte. Só para vocês terem uma ideia, no modal rodoviário, 1 metro cúbico é igual a 300 kg, ou seja, é o que se pode ocupar nesse espaço. No modal marítimo, 1 metro cúbico é igual a 1000 kg. No modal aéreo, 1 metro cúbico é igual a 166,667. Dessa forma é possível ocupar espaço com os respectivos pesos citados. Para que serve a cubagem? Veja só, pessoal. A cubagem ela é utilizada para ajudar você a calcular um frete de uma carga muito volumosa, né? Porém de baixo peso, ou vice-versa, muito peso e com pouco volume. Qualquer um dos dois fretes sendo acordado sem você fazer a cubagem, tornaria um desperdício aí a capacidade de carga do seu veículo. Tanto a capacidade de carga, quilo, né, quilograma, ou o espaço físico, a dimensão dele, né? No transporte, pessoal, esse fator de cubagem é extremamente importante para que você calcule o volume excedente e transforma em peso cubado. Aí dessa forma, se faz um equilíbrio entre o peso bruto e o espaço físico. E assim você acaba exterminando, né, todos os prejuízos operacionais, como a baixa produtividade, a ociosidade do veículo. Mais para frente, aí, em outra oportunidade, eu vou falar para vocês sobre isso, porque muitos perdem, mas acabam não vendo, nem tendo ideia de como perdeu na hora que fechou um frete. E a cubagem é fundamental para você identificar qual é a real capacidade de carga referida em seu veículo. E também, ao mesmo tempo, quais são os seus limites de capacidades, né? E fora que você cobrará um preço justo de ambos os lados, né? Carga pequena, com considerável peso, e carga grande, com dimensões, porém de baixo peso. Como calcular a cubagem? Agora vamos aí a um exemplo prático para vocês, né? Um exemplo muito bacana. O peso cubado é o número que representa o espaço que a carga impreterivelmente vai ocupar o seu veículo. Ocupe seu veículo, melhor dizendo, né? A altura versus largura versus comprimento versus o fator de cubagem 300, como foi citado anteriormente, né? Observe o exemplo, pessoal. A carga a ser transportada pesa 1.200 kg. Temos na composição dessa carga 3 blocos de alumínio de 400 kg cada um.
com tamanhos, dimensões de 1,50 de largura, 1,50 de comprimento e 1,50 de altura cada uma delas. Vamos juntar isso para a gente ver como fica. Ó, você se lembra que é um total de 3 blocos de alumínio de 400 kg cada um, certo? Primeiro vamos calcular o metro cúbico. Como disse anteriormente, vamos calcular a quantidade de blocos e suas dimensões que foram citadas, que são 1,50 de altura vezes 1,50 de largura vezes 1,50 de comprimento. Então ficaria assim. Olha só, 3 são a quantidade de blocos de alumínio, vezes 1,50 de altura, 1,50 de largura e 1,50 de comprimento. É igual a 10,125 metro cúbico. Né? A gente fez aí o cálculo, então a gente concluiu que essa carga vai ocupar 10,125 metro cúbico. Agora vamos transformar esses 10,125 em peso. Lembrando sempre, hein? Utiliza-se o fator de cubagem padrão de transporte rodoviário, se assim for o seu caso. Caso não seja, utilize aí o fator do seu respectivo modal que você esteja utilizando. Vamos dar sequência aqui e transformar o metro cúbico em peso, né? Eu vou repassar para vocês para não ficar nenhuma dúvida. Olha só, o peso cubado é igual ao volume total vezes o fator de cubagem, né? Nós temos lá no slide anterior o metro cúbico a 10,125, fator de cubagem padrão rodoviário 300. Então a gente faz assim, ó, peso cubado 10,125 vezes 300. Peso cubado é igual a 3037,50. 3037,50. Saliento que temos uma mercadoria de 1.200 kg, sendo o peso real. Porém, você deve considerar que o que ocupa o espaço do seu veículo é 3.037,50. Mesmo, pessoal, o peso sendo menor, peso real sendo menor, o frete deve ser calculado sempre com base no peso cubado, ok? Como disse, você terá que cobrar o frete em cima do valor de 3.037,50, porque é maior do que 1.200. Ó, entenda por que cobrar o peso cubado e não real. Vamos lá. Imagine um outro cliente que envie 3 volumes de aço com dimensões idênticas aos de bloco de alumínio, mesmas medidas. Então vamos lá. O envio são de 3 blocos de aço, pesando um total de 9.000 quilos, correto? Evidentemente, será 3 blocos de 3.000 quilos cada um. Lembrando, pessoal, que essas medidas são idênticas às dos blocos de alumínio, como eu citei. Vou repassar aqui só para vocês não terem dúvida em relação ao metro cúbico utilizado também pelos blocos de aço. São 3 blocos de aço vezes 1,50 de altura, 1,50 de largura, 1,50 de comprimento, vai dar 10,125 metro cúbico. Transformando em peso, a fórmula é a mesma, 1,50 de altura, 1,50 de largura, 1,50 de comprimento, vezes 300, vai dar um total de 3.037,50 kg. Considerando que esse é o volume ocupado no seu veículo, pelo aço também, certo? Porém, o seu peso real é de 3 blocos de aço vezes 3.000 kg. Então, seu peso real é 9.000 kg. Por isso, que se deve calcular o frete sempre em cima do maior valor. Nesse caso aqui, a cubagem te dá um norte muito bacana na hora de cobrar o frete, né? Seria justo você cobrar o mesmo frete do embarcador de alumínio, que pesa 1.200 kg, por uma carga de aço que tem as mesmas dimensões de embalagem,
porém 7,5 vezes mais pesado do que o de alumínio. Então, fora ainda que nesse caso você perderia em espaço e ainda carregando seu veículo com todo esse peso. Ah, pessoal, também tem uma questão, né, que muitos dizem ser uma exceção da cubagem, que seria para carga fracionada, né, aquelas de diversos volumes, né, com diversas dimensões. Então, nesse caso aí, pode-se considerar um fator de cubagem um pouco menor, em torno de 250 kg ao invés de 300, que é o padrão, né? Isso, como eu falei, é devido às cargas ser de diversos produtos, com os pesos e tamanhos diferentes. Bom, quero agradecer aí a atenção de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode me mandar mensagem, pode perguntar aí que a gente vai dando uma atenção bacana. Em breve aí, como eu falei, estou com o site disponível, né? Quem gostou aí deixa um like, se inscreva, toca no sininho e em breve aí a gente vai ter mais conteúdo para vocês aí sobre a logística geral. Um abraço, pessoal. Obrigado, hein?